Nobres pastores, outra vez cumprimento-os com a paz do Senhor, rogando sempre que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, em Cristo, alcance a sua vida e proporcione ao seu coração saúde plena no espírito, na alma e também no corpo. Hoje é quinta-feira, 27 de março de 2025, e mais uma vez, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Eclesiástico da IAAD, chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs, de pastor para pastor. Nosso tema de hoje, as estratégias evangelísticas de Paulo. Vou repetir, as estratégias evangelísticas de Paulo. Nosso texto base está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 20, especificamente o versículo 24, onde está escrito: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Nobres pastores, no devocional de hoje, com o tema As Estratégias Evangelísticas de Paulo, chamo sua preciosa atenção para a seguinte observação. Indiscutivelmente, Paulo foi o maior missionário na história da igreja depois de Cristo. Eu vou repetir. Paulo, indiscutivelmente, foi o maior missionário na história da igreja depois de Cristo. Na verdade, investigar o conteúdo da sua mensagem e a relevância de seus métodos é um desafio para a igreja contemporânea. E por que digo isso? Na busca do crescimento da igreja, não precisamos recorrer às novas técnicas engendradas no laboratório do pragmatismo. Pelo contrário, devemos nos voltar ao exemplo daquele que foi o maior evangelista, o maior implantador de igreja, o maior pastor, o maior apóstolo, o maior líder, o maior bandeirante, o maior missionário na história da igreja. Estou me referindo a Paulo. Nesse particular, esse homem de Deus tem muito a nos ensinar. E a primeira pergunta que necessariamente precisamos fazer é: quais foram as estratégias de Paulo? Digo isso porque elas merecem destaque. Nesse aspecto, vou ressaltar algumas delas. Em primeiro lugar, quando se observa a trajetória do apóstolo Paulo, percebe-se Paulo sempre buscou as sinagogas para alcançar os religiosos. Eu vou repetir. Paulo, estrategicamente, sempre buscou as sinagogas para alcançar os religiosos. E é interessante fazer aqui um esclarecimento. Sempre que Paulo chegava em uma cidade, a primeira coisa que ele fazia, procurava ali uma sinagoga. Ele sabia que nesse ambiente religioso, judeus e pessoas tementes a Deus se reuniam para estudar a lei e também orar. Seu propósito era argumentar com essas pessoas, a partir do Antigo Testamento, que o Jesus histórico é o Messias, o Salvador do mundo. Nesse particular, não podemos perder a oportunidade de pregar a palavra de Deus nos templos, onde as pessoas religiosas se reúnem para expor a elas as Escrituras e, por meio delas, apresentar aos religiosos o Senhor Jesus Cristo. Paulo, nesse aspecto, tem muito a nos ensinar, porque você percebe que sempre que ele chegava em uma cidade, era a primeira atitude que ele tomava. Ele sempre buscou as sinagogas
para alcançar os religiosos. Essa era uma estratégia. Segundo lugar, você percebe na trajetória de Paulo que Paulo sempre aproveitou os lugares seculares para alcançar as pessoas não religiosas. Eu vou repetir. Paulo sempre aproveitou os lugares seculares para alcançar as pessoas não religiosas. Interessante. Tanto em Corintos como em Éfeso, Paulo lançou mão desse recurso. Isso mostra que não podemos limitar o ensino e a pregação da palavra de Deus apenas aos locais religiosos, como as sinagogas nos dias de Paulo. Em Corinto, Paulo ensinou na casa de Tício Justo e em Éfeso, na escola de Tirano. Paulo ia ao encontro das pessoas onde elas estavam. Era um evangelista que tinha cheiro de gente. Estava nas ruas, nas praças, nas escolas. Era um pregador fora dos portões. Isso mostra que ainda hoje podemos e devemos usar esses recursos. Podemos e devemos plantar igrejas, usando espaços neutros como fábricas, escolas, hotéis, ambientes públicos para compartilhar o evangelho. Muitas pessoas que ainda hoje encontram resistência para entrar num lugar religioso como o templo, não oferecem qualquer resistência para ir a um lugar neutro. A grande verdade é que hoje nós precisamos ser estrategistas, como foi o apóstolo Paulo. Paulo sempre aproveitou os lugares seculares para alcançar as pessoas não religiosas. Essa foi uma segunda estratégia utilizada pelo apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, Paulo sempre utilizou os lares como lugares estratégicos para a evangelização e o ensino. Eu vou repetir. Paulo sempre utilizou os lares como lugares estratégicos para a evangelização e o ensino. Nesse quesito, eu devo dizer, Paulo ensinava publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Você vai notar, Paulo era um evangelista e um mestre. O lar sempre foi um lugar estratégico para o crescimento da igreja. Na igreja apostólica não havia templos, as igrejas se reuniam nas casas. E a partir desses núcleos, a igreja espalhou-se e multiplicou-se por todo o Império Romano. O lar deve ser uma embaixada do reino de Deus na terra, uma agência de evangelização e uma escola de discipulado. Paulo se utilizou dessa estratégia. Ele sempre utilizou os lares como lugares estratégicos para evangelizar e, ao mesmo tempo, compartilhar as Escrituras através do ensino. Essa era a terceira estratégia de Paulo. Mas, em quarto lugar, você vai perceber, Paulo sempre plantou igrejas em cidades estratégicas. Eu vou repetir. Paulo sempre plantou igrejas em cidades estratégicas. Quando você percebe essa estratégia de Paulo, você vai notar. Paulo foi um pregador fiel e relevante. Ele lia o texto e também o povo, conhecia as Escrituras e a cultura. Jamais mudou a mensagem, mas sempre buscou os melhores métodos para alcançar os melhores resultados. Por isso, fixou-se nas cidades mais importantes do império, porque estava convencido de que, a partir dali, o evangelho poderia se espalhar para outros horizontes. Nas 4 províncias que Paulo plantou igrejas, como as províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, Paulo sempre procurou se estabelecer em lugares geográfico, econômico e religiosamente importantes, pois ele sabia que as igrejas nessas cidades tornar-se-iam multiplicadoras na evangelização mundial. Isso era uma estratégia. Paulo era
um homem de uma visão e de um método estratégico compatível com as Escrituras, absolutamente sob a orientação de Deus. Portanto, Paulo, de fato, é um modelo a ser seguido. Mas, em quinto lugar, você vai perceber, Paulo sempre acreditou no poder da verdade para convencer e converter os corações. Eu vou repetir. Paulo sempre acreditou no poder da verdade para convencer e converter os corações. Você vai notar que Paulo pregou com lágrimas, mas sem deixar de usar seu cérebro. Por onde passou, dissertou sobre a verdade das Escrituras e persuadiu as pessoas a crerem em Cristo. Ele dirigiu-se à mente das pessoas e tocou-lhes o coração. Paulo rejeitou a sabedoria humana, mas não a sabedoria divina. Ele não confiou nos recursos da retórica, mas usou todos os argumentos lógicos e racionais na dependência do Espírito para alcançar as pessoas com o Evangelho. Hoje, nós também podemos fazer o mesmo. Hoje, à semelhança de Paulo, precisamos de pregadores que conheçam a verdade, pregadores que ousem pregá-la com clareza, exatidão e poder. Portanto, esse Paulo tem muito a ensinar à liderança da igreja contemporânea. No devocional de hoje, nós apresentamos 5 estratégias entre tantas outras que eu poderia pontuar. Primeiro, Paulo sempre buscou as sinagogas para alcançar os religiosos. Segundo, Paulo sempre aproveitou os lugares seculares para alcançar as pessoas não religiosas. Terceiro, Paulo sempre utilizou os lares como lugares estratégicos para a evangelização e o ensino. Quarto, Paulo sempre plantou igrejas em cidades estratégicas. E, em quinto lugar, Paulo sempre acreditou no poder da verdade para convencer e converter os corações. A minha pergunta aos nobres pastores: que método você está utilizando? Qual é a estratégia que você está montando para conquistar a sua cidade para Cristo? Como você, junto ao seu rebanho, tem de fato se planejado para compartilhar o Evangelho àqueles que estão lá distante, fora do templo? Nobres companheiros, que nós façamos das Escrituras nossa fonte, que nós tornemos as Escrituras o nosso conteúdo e que as Escrituras seja aquela que autentica a nossa autoridade. Portanto, em matéria de estratégia absolutamente evangelizadora para alcançar pessoas, Paulo é um exemplo e um modelo a ser seguido. Que o eterno Deus cubra a sua vida com toda sorte de graça e que a partir desse devocional você reflita sobre a importância de evangelizar e compartilhar o Evangelho, mas a partir de uma metodologia estratégica, bíblica e coerente com o Evangelho. Deus abençoe a todos e que essa quinta-feira seja um dia de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus.